da cidade de Avaré, dos Centros Espíritas de Avaré, casas queridas que, muito unidas, sempre se lembram das cidades vizinhas, irmãs, dos centros irmãos. Então, é uma alegria estarmos juntos. E eu vim hoje conversar com vocês, aproveitando esse momento que nós estamos no nosso país, de mudanças. Por todos os lados nós vemos e ouvimos falar em mudanças. E para que as coisas mudem, primeiro nós precisamos nos mudar, nos melhorar. Então eu escolhi um tema que eu acho bastante apropriado para o momento. E hoje eu vim falar com vocês sobre a honestidade com os homens e a honestidade com Deus. Pela definição clássica, honestidade é a disposição firme e convicta de cumprir e seguir sempre as leis. Entenda-se aqui por lei tudo aquilo que foi legislado, foi tratado, foi contratado, os hábitos, as tradições, os usos, os costumes e até mesmo a palavra empenhada. Tudo isso tem que funcionar como se fosse lei. E a gente tem que cumprir tudo isso para estarmos enquadrados dentro do que se chama honestidade. Então, ser honesto é cumprir as leis, com os seus direitos e deveres, e também as suas obrigações. É então respeitar o que? A propriedade alheia, é pagar pontualmente os impostos e honrar religiosamente com seus credores. A lei dos homens nos dá a liberdade, mas também nos priva dela. Também nos garante a posse, ou nos tira a posse de bens materiais. Mas, além disso, muitas vezes nós vestimos o que eu costumo chamar de máscara social, onde nós posamos de honestos e cumpridores dos nossos deveres para com tudo e com todos. E no dia a dia, quando não estamos sendo observados, ninguém nos enxergando, continuamos fazendo coisas que, se alguém visse, certamente nos censuraria. Mas e se ninguém nos viu? Aí tudo bem, né? Então sentimos que nós não fizemos nada de errado, afinal de contas ninguém nos viu. Não é assim que nós somos? E sendo assim, o que nós fazemos? Nós furamos uma fila, passamos um sinal vermelho, sonegamos impostos, tentamos dar um agradinho para uma autoridade, um agente público, para evitar uma multa. Ou então nós compramos um DVD, ou um programa até de computador pirata. Ou ainda fazemos gastos na net, na água, na luz, e por aí vai. São hábitos da nossa cultura. Mas, gente, o grave disso não é só o erro, mas é que nós sempre achamos que a culpa é do outro. Nós tínhamos que enxergar esse nosso erro, nós ainda nem isso fazemos, nós sempre culpamos o outro pelos nossos erros. Mas afinal de contas, a fila não anda, eu vou furar. O semáforo, botaram um semáforo nessa esquina, num lugar desse, nem precisa de semáforo, para que eu vou respeitar?
os impostos. Eles nem retornam em benefícios, são mal administrados ou até roubados. Não é isso? E o DVD? E o programa oficial de informática? E a net? E a água? E a luz? Tudo isso é tudo muito caro. Se a gente for pagar, Deus me livre. Então, assim nós vamos colocando culpas em tudo, sempre nos outros. E não sou eu que sou desonesto. Eu quero lembrar aqui também outras formas que são consideradas desonestidade. São elas a hipocrisia, a falsidade e a dissimulação. Outras formas de desonestidade: hipocrisia, falsidade e dissimulação. Como assim? Muitas vezes, por necessidade ou conveniência, na frente de um chefe, ou então de uma pessoa influente, um cargo importante, ou um vizinho, ou até um colega de doutrina, nós nos comportamos educadamente, com reverências, com atenção, com elogios, enaltecendo predicados que às vezes o outro nem os tem. Mas nós mudamos esses comportamentos logo em seguida, ao nos afastarmos um pouco do alcance dos olhos ou até da audição desses mesmos que acabamos de elogiar. E fazemos pior ainda, nós começamos a difamá-los, dizendo tudo ao contrário do que na frente Deus diz. Isso chama-se hipocrisia, falsidade e dissimulação. Isso é desonestidade. Mas então, como é que é a honestidade nesse caso? Como fazer? A honestidade nesse caso está na condição de que, com muita educação, dizer o que pensamos verdadeiramente, mas só em caso de termos liberdade e intimidade para com essa pessoa. Se não tivermos, então, melhor nos calarmos. Tem uma regrinha de Sócrates. Tem as 3 perguntinhas. O que eu vou dizer é bom para mim? É bom para você? Ou é bom para outras pessoas? Se não atender nenhuma delas, é melhor é melhor ficar atento. Então convém sempre nos lembrarmos de que só devemos dizer o que pensamos se for para fazer o bem para o outro, se for para fazer o bem para nós, ou se for para fazer um bem coletivo. Caso contrário, melhor não dizer. Tem outro tipo de honestidade que nós falhamos muito ainda. Eu digo nós porque eu me incluo também em algumas dessas coisas. Honestidade no trabalho. Não cumprir o horário. Fingir que está trabalhando. Fazer a chamada operação tartaruga. Para depois ganhar mais fazendo hora extra. Desperdiçar matéria-prima, em vez de consumir apenas o necessário. Ou seja, nós estamos assim agindo desonestamente contra um contrato de trabalho que nós aceitamos, assinamos e não cumprimos direitinho. Isso é desonestidade. Outra forma ainda é sermos honestos conosco mesmo. Conhecer o melhor possível o nosso íntimo.
o nosso ego, de ser honesto com as nossas verdades, aquilo que nós aceitamos como certo. Sermos honestos também com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades. Isso é muito importante, pois esses são requisitos indispensáveis para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. A nossa esclarecedora doutrina espírita, em um de seus capítulos, pouco ou quase nada comentado, veio nos abrir a mente sobre esse assunto da honestidade. E eu estou me referindo ao livro Céu e Inferno, que faz parte do nosso Pentateuco. Lá no seu capítulo 3º, o título é Espíritos em Condições Medianas. Tem um depoimento lá, bastante esclarecedor. O espírito que depois se chama Joseph Bré. Ele faleceu em 1840 e foi evocado em Bordeaux em 1862, 22 anos depois de desencarnar. Allan Kardec o arguiu sobre o tema o homem honesto segundo Deus e o homem honesto segundo os homens. Pergunta a ele Kardec: pode me dizer como o senhor está entre os espíritos e dar alguns pormenores que sejam instrutivos para o nosso progresso? E Joseph respondeu: eu sofri e ainda sofro as consequências da minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é muito grande, consideradas as circunstâncias em que as coisas acontecem. Eu sofro, não da forma com que você poderia entender, mas eu sofro pelo meu próprio arrependimento de não ter bem empregado o meu tempo aí na terra. Kardec, estranhando a resposta, arguiu novamente: mas como que o senhor empregou mal o seu tempo? O senhor viveu e foi sempre considerado um homem extremamente honesto. E Joseph respondeu: sim, eu fui considerado, sim, muito honesto, mas honesto do ponto de vista dos homens. Honesto do ponto de vista dos homens. Mas há, meus irmãos, diz José, um enorme abismo entre o ser honesto diante dos homens e o ser honesto de homem diante de Deus. Entre vocês, diz ele, as pessoas são estimadas, muito estimadas, quando respeitam as leis do seu país. Um respeito variável para muitos, ou quando não, fazem mal ao próximo, merecem assim o respeito. Mas frequentemente se toma sem nenhum escrúpulo a honra alheia. Frequentemente se toma sem nenhum escrúpulo a honra alheia, com maledicências. Ou então se lhe rouba a felicidade familiar, fazendo uso de intrigas, mentiras e fofocas. Uma vez que o Código Penal dos homens e também a opinião pública não possam atingir o culpado, hipócrita e criminoso,
considera-se que ele continua sendo uma pessoa honesta, mesmo causando enorme estrago na família ou na honra de outras pessoas. Não é suficiente ter respeitado somente as leis dos homens do jogo. Para ser honesto diante de Deus, é preciso antes não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida em fazer o bem e em ajudar, colaborar no progresso dos seus semelhantes. Deve ensinar aos seus irmãos o amor no trabalho. Deve ser ativo, atuante em obras de caridade, sem esquecer que ele é e sempre será apenas um servidor, ao qual um dia o mestre lhe pedirá contas sobre como ele empregou o seu tempo aqui na terra. Continua ele: deve sempre pregar o amor ao Senhor, nosso Pai, e ao próximo. O homem de bem diante de Deus deve evitar palavras mordazes, maldade escondida entre flores, que destrói as reputações e frequentemente mata o homem moral, cobrindo-o e lameando-o de ridículos. O homem honesto diante de Deus deve sempre ter o coração fechado à menor semente do orgulho, da inveja e da ambição. Deve ser paciente e doce com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforço, naturalmente perdoar, e sobretudo, sem ostentar que está perdoando para qualquer pessoa que o tenha ofendido. O homem honesto para com Deus deve amar o seu Criador, representado no amor a todas as suas criaturas. O amor a Deus está vinculado ao amor a todas as criaturas do Pai. Enfim, deve pôr em prática, em resumo, o tão sucinto e tão grande dos deveres do homem, que é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Eis quase tudo que se deve ser o homem honesto diante de Deus. Nos esclareceu assim Job. Aí ele conclui assim: eu fiz tudo isso? Ele se pergunta. Não, eu não fiz tudo isso. Eu faltei com muitas dessas condições, e confesso isso sem ficar vermelho. Eu não tive a atividade que deveria. O esquecimento do Senhor me levou a outros esquecimentos que, embora não estejam sujeitos à pena das leis dos homens, são consideradas como prevaricação diante da lei de Deus. Prevaricação diante da lei de Deus. Diz ele: quando eu compreendi isso, aqui no mundo espiritual, disse ele, eu sofri muito. E eis porque ainda sofro, 22 anos depois, um homem extremamente honesto aqui na terra, 22 anos depois, e ainda sofro. E eis que hoje eu espero, com consoladora esperança, na bondade de Deus, que vê em mim o meu arrependimento. E ele finaliza: digam e repitam a todos os que têm consciência pesada, que reparem as suas faltas,
fazendo boas obras, e a misericórdia divina se voltará para eles. Seus olhos paternais levarão em conta as expiações, e a sua mão possante apagará as vossas faltas. Essa é a contribuição da nossa doutrina espírita com relação à honestidade. Mas para ficar um pouco mais leve, né, que o assunto realmente é pesado, tem um conto que já circulou na net, mas que nos ajuda a reflexionar muito sobre isso. Me perdoem aqueles que já conhecem. Diz que há muitos anos, em uma véspera de ano novo, um homem muito rico não tinha nenhum herdeiro, nem mulher, nem filhos, nenhum outro familiar. E ele decidiu, naquela noite, presentear os seus empregados que lhe serviam na mansão. Na hora do jantar, ele chamou os funcionários e pediu que eles tomassem assento à mesa principal. À frente de cada prato, à frente de cada cadeira, havia uma Bíblia e uma pequena quantia em dinheiro, um salário, tipo R$1.000. Depois que todos se acomodaram, o homem perguntou: o que vocês preferem receber de presente nesta data solene? A Bíblia, maravilhosamente encarnada, que tem o mesmo valor que essa quantia em dinheiro, ou seja, os R$1.000. Não fiquem tímidos, vocês podem escolher o que quiserem, a Bíblia ou os R$1.000. O primeiro a se manifestar foi o mais velho, o zelador. Senhor, eu adoraria receber a Bíblia, mas como eu não aprendi a ler, o dinheiro será muito mais útil para mim. Aí foi o jardineiro, o segundo a falar: Senhor, a minha esposa está muito doente, e por essa razão eu tenho mais necessidade do dinheiro. No caso contrário, com toda certeza eu escolheria a Bíblia. A terceira foi a cozinheira. Senhor, o Senhor sabe que eu sei ler. Para falar a verdade, patrão, ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porém, eu trabalho tanto aqui na mansão, na minha casa, que eu nunca consigo arranjar um tempinho que seja para folhear uma revista. Quanto mais então, Senhor, para ler uma Bíblia. Por isso, eu também vou aceitar o dinheiro. Por último, chegou a vez de um menino, uma criança, que cuidava dos animais de estimação da mansão. E como o Senhor já sabia que a família do garoto era muito pobre e que ele era rico da família, o patrão se adiantou a ele e disse: bom, é claro que você também vai pegar o dinheiro, não é mesmo, rapaz? Com ele você vai poder comprar os alimentos para fazer uma bela ceia em sua casa, além de comprar sapatos novos, que estou vendo que os seus estão furados. Um menino então surpreendeu a todos com a sua resposta: Senhor, não seria nada mal nessa data festiva comprar um peru e outras comidas saborosas para dividir com meus pais e meus irmãos. Eu estou precisando muito de um par de sapatos novos, já que os meus estão muito velhos. Mas mesmo assim, Senhor, eu vou escolher a Bíblia. Eu sempre quis ler a Bíblia, Senhor. Minha mãe, desde menorzinho, me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que ouro. E ela é muito mais saborosa do que um favo de mel. E o menino recebeu a Bíblia. Ao receber a Bíblia,
O menino, com tanta vontade de ler a Bíblia, já a folheou e, ao abri-la, encontrou 2 envelopes dentro da Bíblia. No primeiro, havia um cheque, um valor 10 vezes maior, 10 mil reais. Emocionado, mas que depressa abriu o segundo envelope, e nele havia um documento, um testamento, que fazia daquele que escolheu a Bíblia o herdeiro de toda a fortuna do patrão. Diante dessa história, meus irmãos, que reflexão nós podemos fazer deste ponto? Podemos refletir que os 3 que escolheram o dinheiro representa nós humanos que trabalhamos para ganhar dinheiro e nunca sentimos que já temos o suficiente. Seja a quantia que temos, pouco ou muito, nunca nos é suficiente. Nunca temos tempo para outra coisa que não seja trabalhar. E com todo esse nosso empenho no trabalho, não destinamos nem sequer 1 hora por semana para se preocupar e cuidar das coisas de Deus. Uma correção aqui. Vocês estão gastando 1 hora da semana para cuidar das coisas de Deus. Parabéns. Mas a grande maioria não faz. Já o menino, que reflexão que nós fazemos? O menino, mesmo com tantas necessidades na família e ele pessoalmente, e com tão poucos conhecimentos pela tenra idade, ele já tinha a sabedoria de que os grandes tesouros não estão no dinheiro, e sim nos aprendizados e na aplicação dos ensinamentos de Deus. Aí estão os grandes tesouros desta nossa vida. Com isso, eu quero dizer que quando estiver bem claro entre todos nós que o mais importante é cuidar das coisas de Deus, a nossa vida aqui no planeta se abrirá, como a Bíblia do menino, e todas as riquezas que verdadeiramente precisamos estará lá. Eu quero ainda dizer que a honestidade com Deus se inicia com a honestidade do Deus que existe em nós. Nós somos o espelho de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Temos que ser honestos com essa responsabilidade do que herdamos do Pai. As leis divinas, como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, as leis da caridade, do perdão, as leis da paciência, da humildade, funcionam em consonância com a lei de ação e reação. Funciona como se fosse um julgamento reflexo, ou seja, a consequência de como agimos com as leis de Deus, ela é automática, ficando longe de ser às vezes um castigo, muito longe a reação de ser um castigo, mas sim de ser uma lição, a reação dos nossos erros.
Mas por outro lado, se a nossa ação for boa, precisamos compreender que o benefício não é uma compensação que recebemos, mas sim um merecimento. Merecimento. Eu quero que fique registrado na mente de cada um de vocês. Eu vou repetir. Eu gostaria que ficasse registrado na mente de cada um de vocês que essas leis que eu acabei de citar, essas leis de Deus, elas atuam diretamente nos nossos veículos de manifestação. Quais são? Corpo físico, corpo espiritual. Nossos veículos de manifestação. Essas leis atuam diretamente nos nossos veículos de manifestação. E através da ação e reação, dão para o nosso corpo físico e o corpo espiritual a saúde que nós merecemos ou a doença que se necessita para a devida lição. Ficou claro? Então não reclamemos de doença. Eu li algo uma vez que tem muito a ver com o que estamos falando aqui. E a frase dizia assim, linda frase: a honestidade é como uma flor de luz que ilumina quem a cultiva. Eu vou repetir. Procurem refletir sobre essa frase, guardem ela. A honestidade é como uma flor de luz que ilumina quem a cultiva. E para reforçar a constatação de que não é só entre os cristãos que a honestidade prevalece ou que se exige, mas sobre os povos orientais também é assim. E eu trouxe um outro conto, contando bastante historinha hoje, né? Nesse conto, diz assim, uma lenda de 250 anos antes de Cristo, um príncipe da região norte da China, seguindo as tradições locais, tinha chegado a hora, precisava se casar. Almejando, buscando isso, o príncipe fez um convite solene a todas as pretendentes do seu reino. Compareceram à primeira reunião as mais lindas e requintadas moças do império. E dentre elas tinha uma donzela, também muito linda, mas de família extremamente humilde, visto que ela era a filha da camareira do palácio. Sua mãe, sabendo que ela amava verdadeiramente o príncipe, para evitar-lhe a certeira decepção, tentou demovê-la, convencê-la de não comparecer a esse encontro, a desistir do intento de se candidatar. Mas ela, sabiamente, alegou para sua mãe que estava ciente que não tinha a mínima chance, nenhuma chance, mas só o fato de estar por alguns minutos ao lado do seu grande e único amor, para ela já era uma grandiosa vitória. Estando diante de todas as candidatas, o príncipe lançou a elas um desafio. Uma das tradições mais cultuadas na sociedade chinesa é a tradição de cultivar. Cultivar.
Cultivar o quê? As mais diversas plantas, cultivar os mais diversos hábitos, cultivar as mais diversas tradições. E cultivar significa desenvolver, manter vivo. Diante dessa tradição, o príncipe entregou para cada pretendente uma semente que para elas era desconhecida e pediu que elas cultivassem aquela semente durante os próximos 6 meses, quando então deveriam retornar, e aquela que tivesse melhor resultado ou tivesse melhor cultivado a semente, seria a eleita, seria a sua princesa. A moça humilde não detinha os conhecimentos sobre cultivo, mas procurou se informar a respeito, aprender o suficiente para cuidar de tão nobre e tão importante semente. Passaram-se os 6 meses e a semente da jovem jamais germinou. Jamais. Mesmo assim, ela resolveu ir ao encontro marcado com o seu vaso simples, humilde e a semente na terra sem germinar. Disse para a mãe que ela iria ao encontro mesmo assim, pois para ela estar mais uns poucos minutos ao lado do seu grande amor seria com certeza a sua segunda grande vitória. Que criatura nobre, né? No momento solene, as pretendentes ao posto de noiva, trajando os mais suntuosos vestidos, cobertas de riquíssimas joias, portavam em suas delicadas mãos vasos chineses raríssimos, com as flores as mais belas que se possa imaginar. O sábio príncipe se postou diante de cada uma delas, reverenciou e perguntou o nome daquela flor deslumbrante que ela trazia, e assim seguiu uma a uma até chegar à última, a derradeira, que era a humilde donzela, com aquele vaso simples e sem flor. Diferentemente do que aconteceu com as outras, sem nenhuma referência, desta vez ele apenas perguntou: o que foi que aconteceu? A jovem, com a voz embargada, como a minha, explicou que procurou com muita dedicação aprender a cultivar uma semente da melhor forma possível, e que não tinha saído do lado deste vaso e desta semente 1 minuto sequer durante esses 6 meses, mas que mesmo assim, com todo o seu estudo, com toda a sua dedicação, com toda a sua vontade, a semente continuava ali no vaso, mas sem germinar. O príncipe, sem tecer nenhum comentário, voltou-se e se dirigiu ao trono,
de onde estava já pronto e começou a dar a sua decisão. Ele elogiou individualmente cada uma das jovens, dando nome às flores e às jovens, enaltecendo as belezas pessoais, as joias e a flor, sem ao menos olhar uma vez, sem citar ao menos o nome da moça do vaso vazio. Ele agradeceu a presença de todas e complementou que elas tinham contribuído e muito para trazer beleza, trazer charme e elegância ao evento de escolha da sua futura esposa. Em seguida, o príncipe, fitando o olhar para a jovem e humilde donzela, que estava cabisbaixa por não ter a flor, começou dizendo, explicando a todos, que tinha dado a elas sementes iguais. Cada jovem recebeu uma semente igual a outra. E aquelas sementes eram de uma árvore chamada honestidade, a qual só podia ser reproduzida por mudas de galhos replantados. E assim sendo, todas as sementes dessa árvore, consequentemente, eram estéreis. Diante deste relevante fato, a sua escolha então se daria pela jovem sem flor, que foi a única dentre todas que honestamente cultivou a semente da honestidade. E diante desta fábula, meus irmãos, diante deste conto, nos fica o ensinamento de que muitas e muitas vezes agir com honestidade nos parecerá estarmos caminhando para uma derrota, enquanto que vemos ao nosso lado inúmeras pessoas atuando desonestamente e com imensas possibilidades de obter sucesso. O fato é que Deus, muitas e muitas vezes, para nos tentar e nos testar, permite que os errados obtenham vitórias temporárias, mas a vitória dos honestos é para sempre, é eterna. Diante desta divina certeza, eu concluo dizendo que nós devemos procurar continuar cultivando as sementes da honestidade que a vida nos traz. E mesmo que não estejamos vendo ela germinar, mantenhamos a nossa fé no nosso divino Criador, que certamente, no momento mais propício da nossa existência, por sua ordem, chegará às nossas mãos a mais linda das flores, a flor dos nossos sonhos, a tão sonhada flor de luz, aquela que ilumina aquele que a cultiva. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja. Muito obrigado.